Boa noite no Arupuc TV Esportes. Hoje é quarta-feira, vamos até as 8h15 da noite com informação e opinião. O nosso WhatsApp é o 6285991000. Tem muita coisa pra gente debater hoje no programa. Comigo hoje nas opiniões o André Isaac e o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Tudo bem. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores da PUC. Hoje a noite promete ser quente, hein? Promete sim. Tudo bem, André? Boa noite, Pasqueto. Doni, um abraço para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. E eu fiz essa abertura mais rápida e até gostei. Acho que vou fazer assim sempre, pra gente ganhar tempo, porque já vamos ao vivo ao Onésio Brasileiro Alvarenga, reunião do Conselho Deliberativo do Vila Nova. Aqui Humberto Castro na tela com a gente, já com um convidado. O momento é de decisão, é de transição, fala-se em renúncia coletiva. A diretoria não queria fazer a reunião, mas pelo jeito vai acontecer, né, Humberto? Boa noite. Boa noite para você, o Wendel Pasqueto, para o nosso André Isaac, o Doni Araújo, todo mundo acompanhando o PUC TV Esportes. A reunião vai acontecer, mas sem a presença da atual diretoria, que inclusive hoje comunicou no site que a reunião foi transferida para o dia 25. Mas um grupo de conselheiros está aqui para esta reunião que acontece daqui a pouco. Aliás, ela já está começando, a gente até segurou um pouco aqui o Magid Fleury, porque é importante a gente ouvir esse conselheiro atuante, né, nos últimos meses vem muito tentando fazer com que o Vila se torne um time forte, organizado, vencedor, e essa reunião, até o Pasqueto abriu aqui o programa, dizendo que promete ser quente. Ela promete mesmo, Magid? Na realidade, nós vamos procurar temos que procurar uma solução para o Vila. O Vila não pode ficar do jeito que está, né? Se mudam a reunião em razão de talvez um protesto da torcida. O Vila está caindo para a Série C, praticamente caiu já, caiu para a B do Goiano. Está acontecendo junto à Justiça Trabalhista diversas ações de jogadores que não recebem. E a gente não tem um posicionamento da diretoria. Nós somos conselheiros, nós queremos o bem do Vila. Então, os conselheiros que aqui vieram, nós viemos no sentido de tentar buscar, levar e trazer uma solução até para o próprio grupo. Se esse grupo quiser ainda alguma coisa, porque eles nunca quiseram nada com as pessoas que estão de fora do Vila, que não são eles nunca quiseram nada, nunca quiseram apoio, nunca quiseram ajuda, nunca quiseram nada. Talvez agora eles queiram alguma coisa com a gente, talvez alguma ideia, algum pensamento, a gente tirar o Vila do buraco que o Vila está. Por que vocês decidiram fazer esse encontro agora, aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga, mesmo com a diretoria transferindo a reunião oficial para o dia 25? Bem, essa questão da reunião é justamente fundamentada numa posição que a gente precisa encontrar para as soluções para o Vila a curto prazo, curto e médio prazo. O Vila está abandonado, literalmente abandonado. Se o Barcos, que é o presidente do conselho, está viajando, não pode fazer a reunião, tem o vice-presidente do conselho, que inclusive noticiou no site do Vila Nova, ele poderia muito bem presidir a reunião. Por que não presidir a reunião? Agora, falar que estão preocupados com manifestação de torcida, etc. e tal, ninguém aparece mais no Vila, nem o presidente. Para ter uma ideia, hoje na audiência trabalhista, o presidente, que é o presidente do Vila, não apareceu lá, mandaram um advogado e mandaram um preposto, gente. Mandaram um preposto. Daqui uns dias vão pegar o nosso amigo Idelson e mandar ele lá de preposto do Vila na audiência do dia 11 para tentar resolver o problema do Vila. Isso é brincadeira, estão brincando com o Vila. Dessa reunião sai o grupo que pode dirigir o Vila nos próximos anos? Vocês vão tentar o impeachment, a saída dos atuais dirigentes? Não, isso é até precoce falar enquanto a gente não ouvir a atual diretoria, o pensamento da atual diretoria, o que ela tem a colocar em prol do Vila para o ano que vem, se ela tem algum planejamento. Se existir algum planejamento, vamos ver se esse planejamento é viável, né? Temos que ter ações efetivas dentro do Vila. A reunião aqui, a gente não vai sair com um grupo definido para, de repente, se houver uma renúncia coletiva, que se fale em renúncia coletiva ou não. Nós não estamos trabalhando com essa situação. Nós estamos tentando trabalhar já para o Vila, para o ano que vem. Se eles abandonarem o barco, com certeza o Vila não fica sem dono. O Vila tem um dono imenso que é a torcida colorada. O Vila é viável e o Vila jamais será abandonado. Para finalizar, existe uma expectativa da presença de Wilson Balzac nessa reunião? Ele vem, por causa do adiamento para o dia 25, não vem mais? Que informação você tem?
eu tenho a informação de que ele está a caminho para cá em razão do trânsito. Houve esse pequeno atraso, ele já tinha confirmado, eu tinha conversado com ele alguns dias atrás, ele me informou que estava já certo, já tinha comprado até a passagem de avião para a reunião do dia 5. E esse adiamento da reunião por parte da diretoria do Conselho Deliberativo do Vila, ela pegou ele, com certeza pegou de surpresa, mas ele está em Goiânia e deve estar chegando para a reunião. É o nome ideal para assumir o Vila, Wilson Balzac? Nome, eu acho, assim, tem diversos nomes. O Balzac tem uma experiência fantástica dentro do Vila, é um cara extraordinário que ama o Vila, né? Nomes nós temos, assim, falar em nomes agora eu acho temerário e muito precoce, até porque nós não sabemos o que a atual diretoria pretende, né? Nós temos que primeiro escutar o que a diretoria atual pretende. Se ela pretende renunciar, se ela pretende continuar trabalhando até o final do mandato do ano que vem, se ela tem planos de ação, se esses planos são viáveis, porque a partir daí, nós, conselheiros que queremos o bem do Vila, nós vamos, como nós estamos nos reunindo aqui hoje, a gente se reúne novamente e vê o que a gente entende como mais viável para o Vila Nova. Muito obrigado por atender aqui, esperar, né, já que os demais conselheiros já entraram para a reunião aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga, ao vivo com a gente no PUC TV Esportes. Magide. Eu que agradeço, um abraço a todos, Pasqueta, aquele abraço, e a gente está sempre à disposição de vocês, a gente procura sempre o bem do Vila, queremos o bem do Vila. É isso aí, até porque o Vila tem uma torcida maravilhosa, uma torcida enorme. Então esse foi o Magide Fleury, é conselheiro, aproximadamente 25 conselheiros estão aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga para esta reunião, viu, Pasqueto? Sim, André. Se eu não me engano, era o Guto lá em cima, na sacada, né? Chamando o Magide. Apareceu lá várias vezes lá. Apareceu várias vezes lá na sacada esperando. André, deixa eu tirar algumas dúvidas com o Humberto Castro. Ele vai seguir ao vivo com a gente mais um pouco no programa, mas já para a gente arrematar algumas coisas, Humberto. São cerca de quantos conselheiros? Entre 20 e 25. E aí, o mais velho vai presidir essa sessão, no caso, o José Martinez. Ele chegou, conversou aqui com o pessoal e vai presidir essa sessão na ausência, né, dos dirigentes, tanto do Conselho quanto do Executivo, os dirigentes da atual diretoria. Pelo que você viu aí, nem Barros, nem José Eduardo, nem Edson Pio, nem Nilton Ferreira, Leonardo Riso, ninguém da atual diretoria presente no OBA nesse momento. Nem o Zé Eduardo da Catral, que você esqueceu de citar. Então, desse pessoal que você citou, nenhuma chance de aparecer aqui. A diretoria comunicou hoje oficialmente no site que a reunião foi transferida para o dia 25, mas esse grupo de conselheiros decidiu então fazer esta reunião. A gente até aguarda com expectativa o que vai ser decidido, porque de repente pode sair algum nome que possa ajudar o Vila na próxima temporada. Tá, o Humberto vai continuar ao vivo com a gente. E até como sugestão, o Humberto nem precisa disso, mas se o Balzac está chegando, e sempre falam no nome do Balzac para assumir o Vila, embora eu ache muito complicado, porque ele não mora em Goiânia, ele mora em Santa Catarina, mas o Humberto está aí na porta do OBA, o Balzac chegando, é com certeza que o Humberto vai pegá-lo e colocá-lo para conversar com a gente. Qual a pergunta, André? O que eu fiquei sabendo é que a partir do momento que a reunião ela foi cancelada, né, um conselheiro teria ligado para os outros conselheiros e conclamando para que comparecessem. E aí o que dá a entender que esse conselheiro pode já estar unindo forças para ser presidente do Vila. Humberto, daqui a pouquinho você volta, tá combinado? Combinado, a gente segue aqui aguardando, né, o desfecho dessa reunião. E o André citou bem aí, né? Esse grupo se fortalece para tentar encontrar aí um nome ou até mesmo dentro do próprio grupo quem possa dirigir o Vila numa possível renúncia. E só como último detalhe, não sei se o Andrezinho pode mostrar aqui, ó. Ao fundo lá é o Martinez? O pessoal o pessoal da Polícia Militar também, ó, dando uma força aqui, ó. O pessoal veio, né, dando aquele aparato nessa reunião do Vila, que até o Magide citou, né? Falou, ó, adiou a reunião com medo de alguma possível manifestação por parte da torcida. Mas a Polícia Militar, ó, com torcida ou não, está aqui presente, dando toda a segurança na reunião, viu, Pasqueto? Tá legal, Humberto, tá legal. Pintando mais um convidado aí, você volta. Olha só, o momento é delicadíssimo. O Magide falou sobre a audiência hoje no TRT. Daqui a pouquinho tem a matéria da Luciana Vitorino. Não foi nenhum dirigente do Vila. Essa audiência é movida pelo sindicato, com o aval dos jogadores, cobrando os 3 meses de salários atrasados. Se jogadores do Vila quiserem sair do clube nesse momento, podem.
São 3 meses de salários atrasados. Daqui a pouco tem mais detalhes. Eu sou neófito completamente nisso, eu não entendo. Se não tem a atual diretoria na reunião... Bonito, hein? Neófito? Não, Essa neófito todo bonito. mundo sabe. Que não sabe de nada em determinado assunto. Que, aliás, é o que mais tem aqui em Goiânia. Nego metido a saber de tudo. Qual a legitimidade da reunião? Ela tem legitimidade? Se forem para colocar na ata ali, ela conta, ó, isso foi feito no dia 5, tal. Vale ou não vale, Doni? Eu acho que vale, porque é uma reunião ordinária do Conselho. Ela já é uma reunião que faz parte do calendário do regulamento interno do Vila Nova. Então, ela prevê isso aí. Se não puder comparecer o presidente, o vice-presidente. Se o presidente não comparecer, o conselheiro de maior idade, né? Não sei se é de idade ou se é de tempo de mais clube. velho, o mais velho, de idade. Então, é de idade. Então, se fosse uma reunião extraordinária, talvez não valesse. Eu não sou advogado, não chego a ser um neófito, mas também não sou advogado para garantir isso. Mas a impressão que eu tenho é essa. Como é algo que já é do cronograma do Vila, que já faz parte da vida do Vila Nova, é uma reunião ordinária que sempre acontece do Conselho Deliberativo, está prevista no Estatuto do Clube, então o procedimento é esse. Então ela vale por conta disso. Mas pelo que disse o Magide, eles não vão definir essas coisas. Deve ser um primeiro encontro para alinhavar os fatos. Eles eu terem acho um direcionamento como agirão daqui para frente. Eu entendi assim. Também. Eu acho que eles vão ali conversar, ver o que eles podem fazer, como é que eles podem questionar a diretoria, para saber. Eu, particularmente, eu acho até que eles estão muito calmos, porque se fosse eu já tinha chutado o pau da barraca. Me deixa indignado o posicionamento da diretoria do Vila atualmente. Pois Me deixa indignado, André. Os caras sumiram, o Barros sumiu, o filho do Barros sumiu, que é do tal Koff, que o povo dava até piti para assumir. O Newton Ferreira, então, nem se fala, o Zé Eduardo não aparece, o Leonardo Risso está para a Europa. E isso me deixa indignado, o posicionamento omisso dessas pessoas hoje no Vila Nova. Agora, isso tudo pode ser convertido para o bem do Vila Nova. Por exemplo, esse pessoal nunca mais vai mexer com o Vila. Ah, mas vai. Eu não Por que você acha que ele não vai mexer? Eu não acredito daqui 1 ano, 2 anos, Barros de novo no Vila. Mas ele não saiu. Nilton Ferreira de novo no Vila Nova. Esse foi o último capítulo dessa diretoria que não trouxe nada de benéfico para o Vila. Pode ter tido uma obrazinha ou outra, mas no geral foi mais prejuízo do que lucro. Rebaixamentos, 2, 3, 4 rebaixamentos para a 2ª divisão do Campeonato Goiano. E o bom ali é saber que tem pelo menos gente que está interessada em resolver a situação do Vila. E desde ontem, principalmente nas redes sociais, e o Humberto também trouxe, já começou esse questionamento, caso a diretoria atual renuncie, quem pode pegar? O Magide disse que não fica sem diretor para pegar o Vila Nova, para assumir a linha de frente. Balzac, eu repito, não mora em Goiânia. Para mim, completamente inviável isso. O Gesso seria um nome. O Gesso é um nome? Não, o Gesso disse que não vai assumir. O conselheiro Gutenberg Veronese é um nome? É um nome. Esse gostaria. Ele quer ser presidente, eu acho. O Paulo Diniz é um nome? Paulo Diniz é um nome. Que inclusive foi escorraçado por essa atual diretoria. Foi escorraçado do Vila. Foi expulso do Vila Nova. Aí de novo hoje falamos, eles fazem essa lambança dessa. O Hugo Jorge Bravo, que hoje está na categoria de base do Vila Nova, é um bom nome? É um bom nome para continuar na categoria de base. Para ganhar experiência. Para ganhar experiência. Aí são 2 nomes novos, né? O do Guto e do Hugo, e 2 nomes que já foram presidentes. O Hugo pode até ser profissional. No que eles falam nas redes sociais da vida, é que o Hugo seria o diretor de futebol do time profissional. Ele já foi. Não, seria. Não, e ele já foi, já exerceu essa função outra vez. Eu acho o seguinte, eu não sei porque com o André tem essa certeza toda de que os caras não vão voltar. Eles não volta mais não. Não, André. Eles sempre voltam. Eles já fizeram muita lambança e voltaram. Igual o Jason, né? Sexta-feira 13 lá, esses caras já foram e já voltaram. O que eu não entendo é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, na verdade, gente, eu acho que esse chover no molhado, você quer saber de uma coisa? O Goiânia é um clube que não existe mais praticamente. E tem gente que assume. Se falar amanhã que o Ibrahim não vai ficar, que o Vicente Aricano não vai ficar, vai ter quem assume. Lá tem até oposição, Tem. Então, o povo sai até no tapa lá em reunião, Na eleição lá sempre tem briga. E é briga mesmo. O troço quebra.
Então não é o Vila, com essa multidão toda, essa torcida enorme que o Vila tem, que não vai ter quem assuma. Isso é uma besteira, ficar questionando isso aí é bobeira. Olha só, agora, sim, Doni, o que me deixa abismado, eu continuo abismado, é de deixarem essa situação, porque eu nunca vi isso, gente. Os caras largaram. Os caras largaram, exatamente. Eu nunca vi isso em clube nenhum. Em clube nenhum. O Botafogo tem uma crise fenomenal, um presidente absolutamente omisso, mas o cara tá lá, ele aparece, ele esconde do jogador, mas ele aparece. No Vila nem isso acontece. E eu não entendo porque, aí que eu digo, eu acho até legal a calma do Magídio ali, a calma deles, que assim é muito melhor para resolver as coisas do que do meu jeito. Agora, se sou eu ali, meu amigo, fala, não, bicho, vocês não vêm até logo, eu vou pedir um impeachment aqui. Por quê? Para mim isso configura abandono. Os caras sumiram, cadê os caras? Meu amigo, a situação não é fácil. Continuamos ao vivo no Onésio Brasileiro Alvarenga com a nossa equipe, o repórter Humberto Castro e o cinegrafista André Silva. Andrezinho que não é mole não, rapaz. Ele tá em todas. Marque em cima. E daqui a pouco, no próximo bloco, voltaremos com o Humberto. Mas não no Oba, a não ser que ele nos chame. E sim com o Arley. Arley, enfim, falhou depois de um tempão na reserva do Goiás. É daqui a pouco. De volta com o PUC TV Esportes, mande seu WhatsApp, o número é o 6285991000. Daqui a pouquinho eu leio as primeiras mensagens. Lembrando que estamos ao vivo no Onésio Brasileiro Alvarenga, na cobertura da reunião do Conselho Deliberativo do Vila. Reunião da oposição, porque os diretores atuais não compareceram. Estamos no canal 24 HF, no 22 da NET e a partir de agora no 24.1. Aí danou pra gente, você tá sabendo, né? Pra gente aqui, com essa lata estragada, no digital. Aí vocês aí, né, bicho? Você tá falando sério? O professor Eduardo Rodrigues acaba de me dar que conquista, aqui. Que conquista, fico muito feliz. Uma conquista, um abraço pro professor que correu e que tá correndo, né? Correndo o mundo para digitalizar a televisão. Professor Volmir, professora Olga, professor Daniel, toda a reitoria da PUC Goiás, por essa conquista, né? Em mais um capítulo da história dessa que é a TV mais jovem do estado e a que mais cresce do estado, que é a PUC TV Goiás. O nosso modelo fotográfico agora, hein? O nosso modelo Humberto Castro no digital, hein, Doni? Nossa senhora, tem umas redes sociais aí que vão bombar agora. Anápolis não será a mesma, hein? Daqui a pouquinho Humberto Castro ao vivo com a gente direto do Oba. Falando em Humberto, hoje cedo ele participou de uma solenidade que contou com a participação do goleiro Arley, que quebrou o silêncio após mais de um ano na reserva do Goiás. Uma campanha com grandes nomes aderindo. Na parceria Goiás Esporte Clube e Sesc, na prevenção contra o câncer de próstata, 2 esmeraldinos, o artilheiro Eric e o goleiro Arley. Aproveitando a oportunidade, questionamos o jogador sobre o fim da carreira, já que o contrato se encerra em dezembro. Já está se aproximando, né? A gente ainda não tem nada decidido, mas as coisas vão se encaminhando para o final. O mais importante é que sempre que o Goiás precisar, sempre que a minha imagem for vinculada a algo positivo, eu vou estar sempre à disposição para poder contribuir. Paulo Rogério Pinheiro quer que você fique até o Goianão. Não, a gente vai sentar e vai conversar, mas do fim. Tem gente que defende você como um diretor, por exemplo, controlando a base, alguma coisa nesse sentido. Passou pela sua cabeça? Não, eu ainda não me planejei. Eu preciso descansar um pouco, eu preciso colocar as coisas no devido lugar, eu preciso conversar muito com a minha família. As coisas são no tempo certo, no tempo de Deus. Seria bom um jogo de despedida já no final do Brasileirão ou um jogo fora de uma competição? Não, eu não planejei despedida, não. Eu prefiro sair da mesma maneira como eu entrei, discretamente, pelo meu cantinho mesmo. Acho que seria legal assim. Acho que não tem nada planejado para despedida, para jogo, para nada não. O mais importante é sair com o dever de papel cumprido. Você deixa o futebol feliz, Arley? Eu acho que esse finalzinho, por não estar jogando, deixa um pouco assim, triste. Não, a minha carreira foi
foi muito boa. Foi muito melhor do que eu e os meus familiares imaginamos em qualquer sonho. Foi muito bom, foi muito tranquilo. O Rogério Ceni vem recebendo muitas homenagens, também está parando esse final de ano. Com você, muitos torcedores defendem que poderia ter também homenagens. Mas eu recebo homenagem todo dia na minha casa, tá tranquilo. Eu convivo muito bem com isso. O jogo contra a Chapecoense, Arley, o jogo da despedida? Não, eu não pensei em jogo de despedida. Eu gostaria de terminar meus treinamentos, cumprir o ciclo de contrato normalmente, mas eu não pensei, sinceridade, eu não pensei em disputar uma partida, não pensei em jogar. A não ser que o clube tenha uma extrema necessidade, venha acontecer algum problema de lesão com os goleiros que lá estão, mas eu tenho treinado todos os dias, me preparado, mas não pensei realmente em jogo de despedida algum. Fisicamente você está bem para mais uma temporada? Aí eu vou deixar a pergunta para os treinadores de goleiro, para o Robson, né, para as pessoas lá, porque de repente o que eu acho que é bem fisicamente, de repente para eles já não são mais, né? Mas eu treinei todos os dias, eu não fui no departamento médico nem um dia desde o dia que saí do gol do Goiás e mantive meu nível de treinamento, né? Eu acho que um atleta, quando ele começa a botar na cabeça para parar de uma outra forma, é quando começa a vir muitas lesões, né? Eu, no meu caso, não. Eu, graças a Deus, eu vou terminar minha carreira bem inteiro. O coração ou a razão nessa hora? Pode ser um pouquinho dos dois. Valeu! Valeu! Aí Humberto Castro encerrou com valeu a entrevista com o Arley. Hoje eu já comentei essa entrevista feita pelo Humberto. Ele, pelo menos, me pareceu um Arley bem tranquilo, assim, para encerrar e tocar a vida em frente. E deu mostras que não vai forçar a carreira, não. Forçar mais 3, 4 meses que seja para continuar jogando. Ele é um cara realizado na carreira. Na minha opinião, é o maior goleiro da história do futebol goiano. O maior goleiro da história do Goiás. Talvez um dos maiores jogadores da história do Goiás. Há quem o considere o maior jogador, né? É questão de opinião. Ele tá se fizer uma seleção do Goiás, ele está. Eu acho que se fizer uma seleção do futebol goiano, ele está. Dificilmente, por exemplo, você olha as maiores conquistas da história do Goiás, o pôster delas, na maioria delas está o Arley. Então ele já é homenageado por tudo isso, independente se jogar ou não uma última partida. Mas que poderia ter, poderia. Parece que aquela raiva, viu, Doni? Aquela mágoa que ele tinha da época do Enderson Moreira, que o pegou como bode expiatório naquela derrota para o Cruzeiro 5-1, na abertura da Série A do ano passado, parece que com a saída do Enderson, essa mágoa do Arley... Seleção de imagens, hein? Essa mágoa do Arley diminuiu ou acabou, né? Assim, pelo menos pra gente aqui, ela parece ter diminuído. Não acho que tenha acabado dele, pessoalmente, com o Enderson, né? Não, eu acho que a mágoa não deve ter... Mas eu também nunca vi essa mágoa toda que você está falando. Eu acho que ele nunca externou isso, já deu várias entrevistas. Bom, eu não vi. A primeira entrevista... O Arley, com o Enderson, ele falou logo que saiu, falou, o Enderson fez a escolha dele, me tirando, tal, da maneira como foi, acho que não me respeitou, ele já havia falado. É que ele ficou um tempão sem falar novamente, agora falando sobre o final da carreira. Pois é, mas eu não acho que ele tenha manifestado, óbvio que a mágoa ele tem, porque se nós que não temos nada a ver com isso, somos apenas analistas e observadores da situação, eu particularmente não achei que o que foi feito com o Arley tenha sido legal, não precisava ser daquela maneira, até acho que poderia ser gradativamente sendo afastado para entrar o Renan, mas tudo conspirou para ser uma coisa meio desagradável e deselegante. Sobretudo, eu não vou nem dizer do Enderson, porque o Enderson não tem nada a ver com isso aqui, da diretoria do Goiás que permitiu isso. Mas eu nunca vi assim, apesar, eu lembro dessas entrevistas que você está falando, o Arley deselegante em relação ao problema. Então, assim, não vou dizer que ele teve uma raiva, talvez até possa ter do ponto de vista íntimo. Agora, eu acho que o Arley é um jogador muito sensato, é um homem vencedor na vida dele, né? Tem aí a vida pessoal dele que é muito boa, nota-se que é um homem feliz. Na profissão também, né? Vou repetir aqui tudo que todo mundo já falou, e acho que ele está correto. Não precisa mais insistir em continuar, pode parar, ele não precisa jogar em outro clube,
Ele não precisa de mais nada. E nesse ponto de vista, ele já fez o que tinha que fazer. E não tem mais o que conquistar. O cara pode até dizer, mas ele nunca foi campeão brasileiro. Isso são detalhes. O que interessa é que o cara conquistou o respeito de todo mundo. Eu acho que deveria haver, por parte do Goiás, uma homenagem ao Arley, não no jogo contra o Chapecoense. Quando ele fala assim, eu não me planejei para um jogo de despedida. E nem deve planejar. Quem tem que planejar a despedida do Arley é o Goiás. É o Goiás, mas o treinador, eu acho... falar, o Drubs, que vamos colocar ele no se não for colocar ele num jogo valendo, que pelo menos o Goiás, depois de encerrado o contrato dele, Arley, estamos aqui com tudo preparado para no dia 20 de janeiro, que seja a data, realizar seu jogo de despedida. Já convidamos aqui o Paulo Baier, o Rony, o Romerito. Convidamos o Edson, o Eduardo, então, outros dois goleiros que jogaram no Goiás. Entendeu? Chamamos lá o Klemer e vamos fazer o Hélio dos Anjos vai treinar o seu time. O Araújo, o Aloísio, o Alex, o Dil, algo nesse sentido, então, tem que ser feito pelo Goiás. Pois mas como eu disse anteriormente, eu acho que isso aí tem, a homenagem que tem que ser prestada a ele não é em jogo contra o Chapecoense. Primeiro, porque eu vou dizer o seguinte, um jogo contra o Chapecoense é pequeno para ser homenagem, com todo respeito a Chapecoense, para a história do Arley no Goiás. Você quer homenagear ele? Então tem que se jogar contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco. Não é contra a Chapecoense, com todo respeito. E eu entendo que precisa ser uma festa diferente. Entendo que o Goiás poderia valorizar mais seus ídolos, como outros clubes fazem, né? E com uma promoção em separado. Eu acho o seguinte, que no caso do Arley, não é a última impressão que vai ficar, e sim o contexto da obra que ele fez. Por exemplo, você lembrou aí da questão do Anderson. Te confesso, assim, ó, eu sinceramente, eu não lembrava que o último jogo dele era aquele 5-0. 5-1, né? 5-1. Não lembrava. Eu lembrei porque você lembrou. Porque a minha lembrança do Arley é do contexto geral das conquistas que ele teve no clube. Na realidade, essa lembrança Aí você coloca ele no último jogo com a Chapecoense, aí o cara tá fora de ritmo. Toma 2 frangos e pronto. Aí fica E eu repito aqui uma coisa. O jogo contra a Chapecoense, por mais que ele seja importante para o Goiás fugir de rebaixamento ou não, o adversário não está à altura da história do Arley. Aqui uma pergunta, ó. Boa noite. Me responde por que o Arley contra o Vila Nova virava um paredão. Contra o Vila Nova, contra o São Paulo. Pegou muito contra todo mundo, né? O Vila Nova é porque era clássico, né? E aí ganhava mais repercussão, tinha mais repercussão. E ele pegava pra caramba. Assim, quando ele jogou no Vila Nova contra o Goiás, ele também pegava demais. Pasqueto, hoje você vai ler minhas mensagens. Tenho mandado algumas, você não lê. Fala pro André que esse povo que tá no Vila não tem aquele bichinho que passeia na cara, não. Geraldo Vinícius. É o bichinho da vergonha. Ah, tá. Né? Ô, Geraldo, eu sempre leio suas mensagens, viu, Geraldo? Não seja injusto. Por causa do André achar que eles não voltam mais. Boa noite, meu nome é Carlos Júnior. Se o Atlético ganhar do Ceará, podemos dizer que ele está com o pé na Série A, pois os resultados estão sempre ajudando o Dragão. Não sei se vai estar com o pé, agora pode já colocar um corpo à frente na reta final. Tipo o Usain Bolt chegando para cruzar o disco final. Ele tem que ganhar do Ceará. Se ganhar do Ceará é uma mão na roda. Não, ele tem que ganhar. Agora, se isso vai ser o suficiente, não, porque ele ainda tem outros adversários pela frente que são adversários rivais diretos pela vaga. Ontem ele teve uma vantagem. Um deles já praticamente ficou meio fora do caminho, que é o Sampaio Corrêa, né? Mas em compensação também uma vaga já foi embora que o Joinville pegou ela. O Avaí também deu uma tropeçada boa. O resultado foi bom para o Atlético. Aliás, nós temos os gols. Daqui a pouquinho voltaremos com o Humberto ao vivo no Vila. Vamos com os gols de ontem na Série B. Gols que definiram o acesso do Joinville. Como disse o Doni, Joinville do Emerson Maria, hein? Que salvou o craque há uns 2 anos aqui do rebaixamento. Joinville venceu o Sampaio Corrêa, está na Série A do ano que vem. Após 28 anos, o Joinville de volta à Série A do futebol brasileiro. O jogo contra o Sampaio Corrêa foi lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão, e o Joinville não perdoou, meu amigo. Merecida essa ascensão do Joinville, né, André? Jogou muita bola. O Joinville, em 2008, ele era um time fora de série. Ele não estava classificado para disputar série nenhuma do Campeonato Brasileiro. Estava afundado em dívidas, mergulhado numa crise profunda.
Aí os dirigentes se reuniram e falaram, vamos dar um jeito desse negócio, e fizeram um planejamento. 2009 começou o planejamento. 2010 eles disputaram a Série D, chegaram em quinto. Aí teve um time que colocou jogador irregular e eles subiram para a Série C. Ganharam a Série C. Aí 2012... Ganharam em 2011. Ganharam em 2011. Isso. Aí 2012 e Quase 2013, ele ficou na 6ª posição nos 2 campeonatos. Chegou um com 59 pontos, outro com 60. E hoje o time está na liderança e já conseguiu o acesso. Resultado de planejamento. Não é por acaso que o Joinville está na Série A, não. E o outro jogo ontem, 0-0 do Avaí com o Oeste de Itápolis, que ajudou demais o Atlético. O Avaí reassumiu o 4º lugar, com 53 pontos. Com um jogo a mais, o Atlético é quinto com 52, só depende dele para voltar a figurar entre os que subirão para a Série A no ano que vem. No próximo bloco voltaremos ao Onésio Brasileiro Alvarenga. O que será que está acontecendo no Oba neste momento? E tem também o Atlético, o Dragão se prepara para a decisão de sexta-feira contra o Ceará. De volta com o PUC TV Esportes e vamos voltar ao Onésio Brasileiro Alvarenga com Humberto Castro. Cadê o Satisfação em HD na tela? Uma presença ilustre. Do JK, ó. Jornalista JK, conselheiro do Vila. Há quanto tempo eu não te vejo? Dê um abraço aí no JK, viu, Humberto? É isso aí, Pasqueto. E ele também está te abraçando, André, a todos aí. Só uma informação antes da gente conversar com ele, que acaba de deixar a reunião, tem um compromisso, por isso cumprimentou os amigos e deixa a reunião aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vai falar com a gente ao vivo agora. É que o Wilson Balzac chegou. Um nome muito esperado para essa reunião, para interagir e discutir os assuntos do Vila com os atuais conselheiros. E eu até começo perguntando para o JK sobre isso, né? A presença do Wilson Balzac deixa esse grupo fortalecido, JK? Com certeza. Além do Wilson, você tem mais lá 4 ex-presidentes. Então, é uma reunião forte. Você pode numerá-los, defini-los? Talvez vai me falhar a memória, mas estamos lá o Geso, está lá o presidente Martinez, está o presidente da... Opa, olha aí, tá vendo? Me falhou o nome. E mais um outro, estamos lá, o Geso, o Wilson, o Martinez e o outro presidente que me falhou o nome aqui, um presidente lá do início. Carlos Antunes. Carlos Antunes. Isso. Aliás, são 5 ex-presidentes, então, porque tem mais um, esse que eu estou esquecendo o nome, que não é o presidente Carlos Antunes. Qual é a vontade desse grupo e agora com o Balzac? Discutir o que vai ser feito, o que é que pode ser feito, o que deve ser feito, pés no chão, responsabilidade, um diálogo acima de todas as situações, para trazer o Vila de alma, de coração, de paixão, a colocá-lo onde ele deve estar. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o Humberto Castro. Está ao vivo com a gente. Pessoal ali em cima organizando, dando ok. A gente volta com o Humberto, que está nos ouvindo, né, André? Mas daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o Humberto Castro. Tá ok? Tá ok, Humberto. Siga aí com o JK, por favor, Humberto. Beleza, tudo ok então. E aí o JK estava dizendo exatamente sobre o Wilson Balzac, que chegou de Florianópolis, né? Ele reside em Florianópolis para essa reunião. Com a gente. Tava bom o bate-papo com o JK, tanto tempo que eu não vejo o JK que caiu a transmissão. Mas o JK, ele citou um negócio, é o Juscelino Kubitschek, ex-apresentador de telejornal aqui em Goiânia, TV Brasil Central e tudo mais. Ele trabalhou comigo na Jaime Câmara. Também, né? JK é gente boa demais, criador de naquela gado. época ele tinha cabelo preto. Né? Mas sempre essa vasta cabeleira. Ô Doni, a presença de ex-presidentes ali fortalece a reunião? Fortalece o coro contra, ou pelo menos para cobrar a atual diretoria? Fortalece, legitima o movimento, digamos assim, né? Porque você tem... O que me parece que o Vila Nova precisa, Pasqueto e telespectadores, André, é exatamente buscar essas figuras ilustres. Para deixar bem claro e evidente que o Vila Nova não é essa casa da mãe Joana, com todo respeito às Joanas, inclusive minha sobrinha, que se chama Joana, que é essa bagunça que não tem passado, não tem presente e não vai ter futuro. O Vila tem. Então, se você tem pessoas que já ocuparam... mas eram outros tempos, não importa. Já ocuparam o cargo
e tem, por conta disso, a experiência, e fortalece o grupo, sim. Eu repito, achando esse grupo, o JK estava falando aí... Bem tranquilo, bem tranquilo, está no caminho certo. Eu fico falando de nervosismo, mas o confrontamento também não é caminho para esse tipo de situação. Agora, não vai resolver. Se fosse uma medida emergencial, para dizer, olha, vamos resolver, que vai resolver o problema do Vila. Não vai. O problema do Vila demanda tempo. Então, acho que eles estão no caminho certo. A presença de ex-presidentes, principalmente o Wilson Balzac, que assumiu o Vila na época, depois de uma crise profunda em que o Vila quase foi rebaixado em 1991 para a 2ª divisão. Logo depois ele assumiu, na sequência foi campeão goiano, montou times fortes, a torcida abraçou, lotava aquele oba. A realidade era outra? Era. Talvez até pior do que hoje. Porque os meios de se conseguir dinheiro não tinha CT, o Vila escassos. Não tinha uma academia. Você sabe como é que eles treinavam fisicamente? O Irão Gonçalves pegava subia na arquibancada. Eu subia na arquibancada e ia fazer caminhada. Tinha um tal de caminhada. O pessoal saía no meio do mato. Caminhada era regeneração. Era regeneração, né? Depois dos jogos aí eles faziam caminhada. Corria. Mas não era só o Vila, não. Todo mundo fazia isso. Até a seleção brasileira era assim que treinava. Fazia caminhada. A realidade era outra. Mas iam lá onde era o antigo Itanhangá, como é que chama lá para aquele lado lá? Lá pro lado do campo, os dois lá. Lá pro Itatiaia. Lá pro Itatiaia. Ia lá fazer caminhada. Lá tinha um clube lá, chamava Itanhangá, não sei nem como é que chama. Aí aqueles jogadores que gostavam da farra no final de semana, aí você notava assim, quem estava mais lento na caminhada era o pessoal que... Olha só, daqui a pouquinho eu vou dar o recado do Tatico, a gente restabelecendo o contato com o Humberto, ele volta na sequência do programa. Antes aqui eu leio algumas mensagens, são muitas, ainda bem, a galera participando com a gente no WhatsApp 6285991000. Um abração aqui para o João Messias participando com a gente, valeu. Mande um alô aqui para mim, Roberto, e a mãe dele, a Aparecida, Carlos Formiga e o Paulinho, todos do setor Maísa. Um abração para essa moçada. Eu sou o Kleberson Dias. O Arley jogou contra o Crack na última partida da primeira fase do Goianão deste ano. Terminou 0-0. Exatamente. Foi um jogo em que não valia praticamente mais nada, então, quase. Foi esse o último jogo dele. O colocaram lá. Mas o Avera mesmo foi esse contra o Cruzeiro, né? Pasqueto, para alegrar um pouco, será que o programa da nota fiscal 2014 sai em 2015? Show de bola? Nota fiscal show de bola? Ainda não há uma ideia desse sentido. Transição de governo agora é custoso. O que eu sei é o seguinte, que já foi sugerido e o deputado Manuel de Oliveira está propenso assim que assumir, criar um projeto de lei para que a promoção nota fiscal show de bola seja definitiva, assim como é em Pernambuco. O pessoal que assessora o Mané já está buscando essas informações de como é que é a lei lá no estado do Pernambuco, que é automática. E a nota show de bola, por exemplo, do Pernambuco, não é só para futebol, é para cinema, é para qualquer evento cultural, para shows. Então, existe esse incentivo do governo que já é previsto em lei desde 1998. Bom, vamos falar do Atlético. Daqui a pouquinho a gente volta no Vila Nova. O Atlético é destaque. Sexta-feira tem a decisão contra o Ceará. Se o Atlético vencer, meu amigo, dá um passo gigantesco rumo à Série A do ano que vem. A reportagem é do Eric Maravilha. Reta final de preparação para a grande decisão contra o Ceará nesta sexta-feira, às 21h em Fortaleza. O time sendo moldado, preparado para uma guerra. Afinal de contas, o Ceará também sabe que o jogo é importante. Tanto é que o técnico Paulo César Guzmão, aquele mesmo que já foi técnico do Atlético, mandou de uma vez só 7 jogadores embora. Entre eles, o meio-campista Nicão, um dos principais destaques do Ceará até aqui. Mas o Atlético não tem nada a ver com isso. E o técnico Wagner Lopes monta um ataque diferente. Sem Diogo Campos, André Luiz será o titular, ao lado de Kaique. Júnior Viçosa ficará no banco de reservas. Futuramente poderá até formar uma dupla com Kaique, o que seria algo absolutamente normal. Como você falou, né, a qualidade eu acho que ajuda muito, né, de quem está ali na frente. Independente de quem for jogar, eu acho que o Atlético está muito bem servido.
né? André, eu, Viçosa, enfim, quem o professor achar que deve começar jogando, né, vai estar bem servido o Atlético de atacantes, eu tenho certeza disso. Em relação à posição, como eu disse antes, eu já joguei em algumas posições. Ano passado, né, eu participei da Série B praticamente inteira jogando, né, aberto, tanto do lado esquerdo como direito. Não fui utilizado como uma referência, mas cheguei a jogar de segundo atacante também. E aqui eu estou tendo a oportunidade de jogar na frente, né? É uma falsa referência, eu procuro dizer, porque eu procuro me movimentar bastante. Os meus companheiros sabem a forma que eu gosto de jogar, de receber as bolas. Eu quase não recebo bola de costas para segurar o zagueiro, né? Meu jogo é bem em direção ao gol, enfim, jogando mais de lado. E acredito que vem dando certo e independente do que o professor optar, a gente vai estar preparado. Diogo Barbosa será outra novidade na lateral esquerda em lugar de Thiago Feltre. Já na direita, Jonas continua no banco de reservas. Os jogadores continuam sem receber 2 meses de salários atrasados. Mas isso não será problema, até porque os jogadores se acostumaram. Nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas dívidas, e isso está claro. Os jogadores também têm consciência de que nós estamos fazendo o possível para resolver essas nossas questões. E claro que nós não vamos deixar nenhuma obrigação de ser cumprida. Bom, aí o Jovair Arantes, vice-presidente do Atlético, falando sobre os problemas financeiros. O Atlético está oferecendo uma grande premiação, mas é com base no que ele pode ganhar da Globo se subir para a Série A. Por enquanto, nada de salários pagos, tá tudo atrasado lá no Atlético ainda. É tipo vem junto que... Vem comigo. Cola em mim que é sucesso. Cola em mim que a gente lá na frente vai ter uma grana legal. Essa é a ideia. O Lino se machucou agora à tarde, né? Foi, se machucou. O zagueiro. Tá machucado. Vai o Adriano. Já estava em observação, já, né? E aí o Adriano vai ser titular no jogo contra o Ceará. E aí o Júlio Viçosa continua no banco. Ele opta, o Wagner Lopes, pelo André Luiz no lugar do Diogo Campos. Viçosa entrou e entrou bem. Você não botaria de cara, não? Não, eu acho que o Wagner Lopes está certo, porque o Viçosa ficou muito tempo parado. O Viçosa é um jogador que batalha muito. Esse é um jogo pesado. Esse é um jogo que o Ceará vai começar com gás. Então, é melhor você ter o Viçosa inteiro no banco e utilizar ele no segundo tempo, quando o Ceará já vai estar um pouco mais sem gás e vai estar um pouco, provavelmente, mais macio. É claro que você corre o risco daquela história. Mas aí no segundo tempo o jogo pode estar definido em favor do Ceará. Se for esse o caso, não é o Júlio Viçosa que vai mudar esse quadro, né? Eu acredito que a melhor opção é essa mesmo. Os outros jogadores estão com mais ritmo e ele fica com uma arma poderosa no banco. É claro que você ele envolve uma substituição já, mas é muito melhor do que você ter que substituir com o Júlio Viçosa pregado, morto. Ele ainda não está 100%. Eu acredito que ele esteja bem. Às vezes pode faltar ritmo. Eu na minha opinião, falando de ritmo mesmo. Mas mesmo ele com menos ritmo, ele joga mais que o André. Não, ele joga, André, mas o problema é que é um jogo pesado. Aí você tem um jogador que ainda não está com ritmo. Não tá com essa jogo passado lá, o André em campo perdeu um monte de gols. E aí o Júnior Viçosa entra e faz um golaço. A minha opinião é o seguinte, justamente por ser um jogo pesado, eu não abro mão do meu goleador. Nem que seja por um tempo de começo, entendeu? Até porque ele não vai movimentar muito. É uma questão de estratégia. Eu vou com o meu goleador até no momento que ele der conta. Eu concordo com o treinador. Eu acho que o Júnior Viçosa ficou muito tempo parado. É um jogo muito pesado. O começo do jogo, os jogadores estão todos inteiros fisicamente. Ele entra no segundo tempo, ele está inteiro, os outros já estão mais cansados, invariavelmente, queira ou não queira, estejam bem preparados ou não. Ele já vai levar uma vantagem nisso aí. E pode ser que vocês têm que lembrar que no jogo ele jogou, entrou bem, mas ele entrou no segundo tempo também. Ele entrou quando o adversário já estava mais cansado. Eu entendo também a parte coerente do técnico, a parte de grupo. Porque o time veio de 8 jogos sem perder. Então o jogador que está no elenco, ele imagina, nós estamos bem. Quem está jogando fala, estou bem. Aí um jogador que não estava jogando, já entra como titular no lugar dele. Então o treinador também pode estar pensando nisso. 8 jogos sem perder e o André Luiz ou era titular ou entrava no decorrer dos jogos. E agora eu coloco o Júnior Viçosa que não estava jogando essas 8 partidas. Então, essa parte até eu entendo do técnico. Mas se eu fosse o técnico, eu colocava logo o Júnior Viçosa e ia ver no que ia dar. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia.
Sabonete Flor de Ipê Suave, 90 gramas, 58 centavos. Farinha de trigo MG, pacote 1 kg, ou suco de caju concentrado Bela Chia, 500 ml, 1,88. Esponja lã de aço Quilustro, 60 gramas, 85 centavos. Amaciante Proeza de 2 litros, 2,87. Achocolatado em pó Choucal Predilecta, o sachê com 800 gramas, 4,37. Refrigerante Fanta, Sprite ou Quat PET de 2 litros, 3,37. Bebida láctea com polpa de frutas Nestlé, a bandeja 540 gramas, 1,58. Macarrão espaguete ovos Adorale, 500 gramas, 1,25. Filezinho de frango Sassami congelado Super Frango, a bandeja de 1 kg, 5,89. Açúcar cristal Ibiá ou Ecoçúcar pacote 5 kg, 4,75. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. No próximo bloco, as informações finais do programa. Com mais mensagens no WhatsApp 6285991000. Pasqueto, o que você acha de um amistoso contra uma equipe internacional, Estudiantes, Penharol, na inauguração do Estádio Olímpico para a Grande Muralha Esmeraldina, que foi o Arley? Seria ótimo, seria bem legal, várias atrações em um jogo só. Pasqueto, boa noite. O Atlético vai para a Série A igual o Vila já foi. Ou seja, nunca, né? Porque o Vila nunca foi para a Série A. Tá tirando onda aqui o torcedor. Nessa Série A moderna, o Vila nunca foi. Não. E o Atlético foi. Pois é. Não, o cara mas tá ele tá curtindo. Que o não Atlético vai para a Série A agora igual o Vila já foi. Ele tá falando que não vai. Um jogo de despedida do Arley junto com o Rogério Ceni. Eu faria junto com o Paulo Baier, que foi um outro grande ídolo do Goiás. Exatamente. Jogou muito aqui pelo Goiás, participou da campanha que levou o time para a Libertadores. Doni, naquela época você também tinha cabelo, né? Geraldo Vinícius. Tá perguntando o que aqui o Geraldo Vinícius? Eu tenho cabelo algumas até coisas hoje, mais Geraldo. antigas. Aquele rapa a cabeça. Eu rapo a cabeça. Sou vilanovense. Seria interessante o Vila ser vendido para uma grande empresa ou empresário forte. Igual aconteceu com o Chelsea. O que vocês acham? No Brasil não pode. Assinado Bruno. Aqui não pode, né? Não. Boa noite, Pasqueto, Doni e André. O jogo do Goiás do Sub-20 amanhã será de portões abertos ao público? Danilo do Jardim dos Buritis. Você me pegou, não sei se tem cobrança de ingresso. Eu acho que vai ser de portões abertos, porque eu recebi a comunicação do Goiás, lá o Alendino Montes, manda sempre para o meu e-mail, e quando tem, ele manda, por exemplo, eu já sei que para o Bahia o ingresso vai ser R$20 na arquibancada e 40 nas cadeiras. Ele manda anteriormente. E ele mandou desse jogo do Goiás e não citou o preço de ingresso. Então eu imagino que seja portões abertos. E nós estaremos ao vivo amanhã lá na Serrinha também, assim como estivemos hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos com mais uma no Vila. Hoje teve a ação coletiva do sindicato representando os jogadores do Vila contra o clube por causa dos salários atrasados. A matéria é da Luciana Vitorino. Despreocupados, nenhum dirigente do Vila esteve presente nesta quarta no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, de uma ação coletiva dos jogadores, que não recebem há mais de 3 meses. Estiveram presentes apenas o auxiliar Hemógenes Neto, na figura de preposto, e o advogado Paulo Roberto Cardoso, que não apresentou nenhuma oferta de acordo. Arlete Mesquita, advogada dos jogadores, apresentou os motivos da ação. Trouxe qualquer proposta de acordo para que a gente pudesse encerrar e os atletas respirarem com seus salários no bolso. Olha, eu já peço aos torcedores do Vila Nova que ajudem os atletas, né? No caso de deferimento, nós não sabemos ainda se será deferido ou não, que compareça no estádio para que a gente possa cumprir com a obrigação de pagar salários a todos os substituídos. Uma nova audiência será realizada e a advogada pediu a presença dos dirigentes colorados. Eles, melhor que ninguém, conhecem a realidade hoje do Vila Nova. Então, a participação deles era importante e será importante. Eu também peço que eles, se puderem, compareçam para que a gente possa negociar, os atletas receberem seus salários e o Vila Nova seguir em frente. Assim, qualquer um pode ser preposto, mas qual o sentido de você colocar o Neto, que é jogador de futebol, homem de campo ali, parte tática, técnica, treinador de futebol, desculpe, para ser o preposto do Vila?
Gente, eu estou aqui para comentar, mas esse assunto não dá nem para comentar. Não, qual que é o sentido disso? Não tem sentido, não tem sentido. Não ir ninguém da diretoria do Vila Nova numa reunião importante dessa. Colocarem um técnico para ir lá. E sabe o que pode acontecer? Olha o pior cenário possível. Com a rescisão indireta na Justiça Trabalhista, o jogador é que recebe a multa. Então, essa dívida que o Vila pode estar contraindo nesse momento pode ser enorme. O prejuízo pode ser gigantesco. Olha a herança que essa diretoria está deixando para o Vila. Quebrado na 2ª divisão do Goiânia e na 3ª do Brasileiro. Tchau, André. Tchau, Doni. Foi muito bom. Amanhã a gente volta com mais. Valeu, galera.